Olá, meus amigos, meus queridos confrades, queridas confreiras. É uma alegria muito grande eu estar aqui novamente com vocês no Núcleo Consolador, casa que eu conheço já há muitos anos, até a minha mãe já frequentou. O tema que eu escolhi para dividir com vocês é justamente falar sobre a justiça divina e a existência do mal. Porque eu sei que muitas pessoas, muitas vezes, diante dessa situação que estamos vivendo, se sentem injustiçadas, outros se sentem revoltados, e muitos ainda, inclusive, acabam agasalhando assim uma descrença, generalizada, chegam a duvidar até da justiça divina. Como nós entendemos a justiça diante de tudo isso que está acontecendo e diante de tudo que já tem acontecido no nosso mundo, na nossa vida, e nós vamos falar justamente sobre isso. Mas eu vou iniciar a nossa conversa hoje lendo para vocês umas notícias que eu separei. Primeira notícia: em janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7 no Haiti atingiu 3 milhões de pessoas, deixando-as desabrigadas e provocando a morte de mais de 200 mil. Um homem-bomba pertencente ao Estado Islâmico matou cerca de 63 pessoas numa festa de casamento em Cabul, capital do Afeganistão. Em 2019, houve 370 grandes catástrofes naturais, ocasionaram um prejuízo de 42 bilhões de dólares, provocando mais de 5 mil mortes. E diante de notícias que nós frequentemente ouvimos no noticiário, na televisão, nos jornais, diante de tudo isso, e diante dessas notícias que eu li para vocês, eu faço uma pergunta. Vocês acham que hoje o mundo está melhor do que era antes? Tem muitas pessoas que costumam dizer assim: na minha época, na minha infância, era muito melhor de viver, eu não me preocupava com assalto, eu não saía na rua preocupado se eu ia ser roubado, eu andava de madrugada pela cidade sem me preocupar com um marginal, com um ladrão. Naquela época que era bom, hoje não, hoje está muito difícil, hoje está muito complicado, é tanta desgraça, é tanta criminalidade. Vocês acham então que o mundo piorou? E quando eu faço essa pergunta, eu sempre percebo que as pessoas acham e respondem que o mundo não melhorou. Ou se o mundo não melhorou, então nós não podemos mais acreditar no progresso, no desenvolvimento humano, no aperfeiçoamento da raça, dos espíritos. Será que o mundo não melhorou mesmo? Existe um neurocientista americano, Steven Pinker, que ele escreveu um livro que eu faço questão de mostrar para vocês. E ele escreveu esse livro, Os Anjos Bons de Nossa Natureza, onde ele realizou uma pesquisa que levou mais de 15 anos. E essa pesquisa, ele demonstrou, através de dados, a tendência natural do ser humano em se melhorar, em evoluir. Ele mostra que, na verdade, a nossa sociedade vem evoluindo ininterruptamente. Os índices de criminalidade e as taxas de homicídio. Se você quiser investigar e averiguar o progresso de uma sociedade, você tem que analisar o índice de violência e a taxa de homicídio dessa sociedade. E não sei se vocês sabem, mas a Europa, a Inglaterra, a Holanda, a França, ela já vem pesquisando o índice de violência e a taxa de homicídio desde o século XVI. O Brasil só faz esse trabalho há 50 anos. Existem gráficos que demonstram o índice de violência e a taxa de homicídio que vem decaindo ano a ano, século a século. Genocídios dos anos 90 e dos anos 2000 mataram 1/10 do que os do século XX. O terrorismo era 5 vezes maior na Europa na década de 70
do que é hoje. As formas de violência entre as minorias vêm em queda vertiginosa. Nós não vivemos um período de paz tão grande entre as grandes potências como agora. Hoje nós vivemos o nosso melhor momento, o momento mais extenso de paz entre as grandes potências. Os recursos que existem hoje, que facilitam a nossa vida, o conhecimento da biologia humana, os fármacos, medicamentos que aliviam as nossas dores, os avanços da medicina, o conhecimento da geografia cerebral, graças a todos esses avanços, né, que nós temos conquistado através do conhecimento humano, da ciência, do momento que nós vivemos, que é um momento de maior paz que a nossa sociedade já enfrentou e já conquistou. Se nós formarmos a nossa opinião baseada somente nas notícias veiculadas pelos meios de comunicação, provavelmente nós vamos ter uma tendência a imaginarmos que nosso mundo de fato piorou. Então, se nós queremos saber realmente informações a esse respeito, devemos procurar fontes sérias. Então, nós que somos espíritas, nós que somos reencarnacionistas, nós temos ainda um compromisso maior ainda de acreditar que o nosso mundo melhorou, que a humanidade evoluiu, porque nós somos evolucionistas. Se nós, por exemplo, descobrirmos ou nos lembrarmos de existências passadas, hoje nós nos tornamos uma pessoa que já estamos preocupados em tornar o nosso mundo mais feliz. Estamos inclusive aqui divulgando essas ideias, compartilhando elas com vocês. E muitas vezes, né, diante dessas dificuldades de entendermos a sociedade, muitas vezes nós nos perguntamos, né, se existe realmente a justiça divina. O nosso progresso ele é ininterrupto, o nosso progresso ele é inexorável. Só que existe um detalhe importante que eu gostaria de explicar para vocês. O nosso progresso ele é constante, mas ele não é linear. Então é como se fosse assim, nós vamos evoluindo constantemente. Se você analisar o progresso da humanidade, da sociedade, ao longo dos séculos, você vai perceber nitidamente que houve uma evolução, um progresso. Mas ele não é linear, como todos imaginam. O nosso progresso ele é assim, ó, como se fosse uma escadinha. Então, se você apanhar apenas um pequeno trecho do progresso da sociedade, você pode pensar, imaginar, conjecturar que nós estamos nós estamos regredindo. Mas não, nós estamos numa fase negativa, mas o progresso é constante. E diante disso, eu pergunto para vocês, vocês acham que o mal existe? Imagine que vocês devem estar pensando assim, mas é claro, Davidson, que o mal existe. É óbvio. Nós vemos todos os dias as pessoas fazendo mal para os outros. Nós vemos todos os dias pessoas praticando o mal. E esse mal que as pessoas praticam acabam atingindo outras pessoas que sofrem essas consequências do mal que nós praticamos. Quando nós pensamos na justiça divina, quando nós pensamos no amor do nosso Pai Celestial, na sua bondade, na sua misericórdia, nós sempre procuramos imaginar quando alguma coisa vai mal, quando alguma coisa não dá certo, nós muitas vezes nos perguntamos se nós não fomos esquecidos pela justiça divina. Normalmente, quando uma pessoa se cura de uma doença grave, quando uma pessoa se sai bem numa situação qualquer, nós levantamos as mãos para o céu e dizemos, graças a Deus, Deus é Pai, Deus é grandioso. Mas quando uma pessoa perde a vida, vitimada por uma enfermidade, muitas vezes nós duvidamos dessa justiça divina, que acreditávamos quando as coisas deram certo. Então nós somos muitas vezes levados a duvidar de Deus quando as coisas não vão bem. Mas vocês sabem que é muito difícil para nós entendermos Deus em sua profundidade. É muito difícil nós imaginarmos que Deus é bom, Deus é justo e misericordioso quando alguma coisa vai mal, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos na beira da morte. Então, como entender Deus?
Deus é algo assim, vamos dizer assim, impossível de nós entendermos. Tanto isso é verdade, que quando Kardec pergunta aos espíritos sobre Deus, ele nem pergunta quem é Deus, porque ele despersonifica a pergunta. Ele pergunta assim para os espíritos: o que é Deus? E os espíritos respondem simplesmente: Deus é a causa primária de tudo. Tudo que existe no universo, Deus criou. Deus é o Criador incriado. Vamos imaginar assim, quando o universo ainda não existia, se é possível nós pensarmos nisso, quando o universo não existia, Deus já existia. Nunca ninguém criou Deus, porque ele sempre existiu. Ele é a causa primária de tudo. E tudo que existe no universo, Deus é responsável. E ele é a inteligência suprema, o poder supremo de todo o universo. Mas mesmo com essa definição, é impossível nós entendermos e nos apropriarmos da natureza de Deus. Mas, meu Deus do céu, o que é Deus? Impossível de entender. Nós não temos ainda uma capacidade mental, intelectual, para compreendermos, entendermos a natureza de Deus. Existem coisas sobre Deus que nós não podemos deixar de saber, que são os seus atributos. Nós não podemos entender quem é Deus, mas nós não podemos deixar de saber o que ele não pode deixar de ser, que são os seus atributos. Quais são os atributos de Deus? Onipotência, onipresença, onisciência, justiça infinita, bondade infinita e amor infinito. Onipotência, o que é? É o poder maior, poder número 1, poder supremo. Então Deus é o número 1, onipotente. Onipresença, Deus está em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares que você imaginar, até aqueles que você não imagina. Ele está dentro das nossas células, dentro do nosso corpo, ele está nos nossos pensamentos. Deus sabe, inclusive, o que nós vamos pensar ainda. Ele sabe qual decisão que iremos tomar, porque para Deus não existe dúvida. Então Deus é onipotente, o poder maior, onipresente, está em todos os lugares, e ele também é onisciente. O que é isso? Deus sabe de tudo. Como ele está em todos os lugares, ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares. Ele sabe de tudo. É a onisciência, um dos seus atributos. E ele é justiça infinita, misericórdia infinita e amor infinito. Ele sente um amor tão grande por nós, um amor tão enorme, tão gigantesco, tão descomunal, que é do tamanho do universo. É o amor que ele sente por nós, que somos a sua criação. Ele nos ama assim infinitamente. Nós não conseguimos compreender esse amor que Deus tem por nós. Vocês concordam com tudo isso que eu estou dizendo? Eu imagino até que vocês já estudaram sobre isso, já leram sobre isso. Eu sei que não estou contando novidade nenhuma. Mas eu preciso falar sobre isso, porque nós precisamos entender uma coisa. Aquela pergunta que eu fiz: o mal existe? Aí muita gente diz assim: o mal é a ausência do bem, como o escuro é a ausência da luz. Vocês acham que aonde está escuro é porque não existe luz? Vocês sabem que o espectro de luz, ele vai desde a luz infravermelho até a luz ultravioleta. A luz que nós podemos enxergar, que os nossos olhos físicos permitem ver, está no meio do espectro. São aquelas cores que a gente conhece: vermelho, azul, verde, amarelo, magenta. Está no espectro de luz que se encontra no meio dessa faixa. O resto é invisível para os nossos olhos. Nós não conseguimos ver a luz infravermelho, muito menos a luz ultravioleta, mas ela existe. Então ali no quarto, que você diz que está escuro porque existe a ausência de luz, mentira, ali existe luz. Se você colocar uma lente sensível à luz infravermelho, você consegue ver no escuro. Se você pegar uma câmera dessa que está sendo filmada, se você adaptar nela uma lente infravermelho, sensível à luz infravermelho, ela vai filmar no escuro total.
Ali onde você imaginava que não existia luz, existe. Existe luz. Nós é que não vemos. Então, o mal não é a ausência do bem. Mas, afinal de contas, o que é o mal? Se nós acreditarmos na existência do mal, que o mal existe, que o mal está ali naquele lugar, nós também temos que acreditar no seguinte, vejam bem, acompanhe meu raciocínio. Se nós acreditamos que o mal existe, então nós temos que acreditar também que ali onde existe o mal, Deus não está. Por que Deus não está? Bom, porque Deus é bondade infinita, é amor infinito, é justiça infinita, misericórdia infinita. Então ali onde está o mal, Deus não está. Muito bem. Se Deus não está ali onde está o mal, ele deixou de ser onipresente. Ou seja, existe um lugar onde Deus não está. Porque onde está o mal, Deus não está presente. Perdeu um atributo. Deixou de ser onipresente. Não está em todos os lugares. Onde está o mal, Deus não está. Se Deus não está ali onde está o mal, ele perdeu outro atributo. Deixou de ser onisciente. Porque se ele não está ali onde está o mal, ele não sabe o que está acontecendo. Não é mais onisciente. Ou seja, deixou de ser Deus. Então você escolhe. Ou você fica com o mal, ou você fica com Deus. Eu prefiro ficar com Deus. Mas se eu ficar com Deus, eu preciso entender o mal. O que é o mal? Vocês sabem que muitas pessoas, elas acabam se tornando descrentes, céticas, pessoas que se tornam ateus, porque elas não conseguem entender isso. Porque elas veem tanta maldade no mundo, tanta injustiça no mundo, tanta miséria, que elas não podem conceber um Deus misericordioso, bom, justo, amoroso, e ao mesmo tempo aceitar essas situações trágicas, incompreensíveis que nós vemos na sociedade. Porque o Deus que é apresentado para nós pelas religiões tradicionais, seculares, é um Deus que parece que quer ajudar a raça humana, mas não pode. Ou que pode, mas não quer. É como se Deus estivesse assim, muito preocupado, recebendo as homenagens lá no topo do universo e se esqueceu da humanidade. E aí a gente vive mais ou menos ao sabor do acaso. Então nós precisamos entender a injustiça, precisamos entender o mal. O que é de fato o mal? Há 2.400 anos atrás, Sócrates disse o seguinte: só existe um bem, a sabedoria, que possibilita nós conseguirmos amar ao nosso próximo e amar ao nosso Criador. A sabedoria não é a aquisição de informação, de conhecimento. A sabedoria não é desenvolvimento intelectual. Quando você se desenvolve intelectualmente, você adquire informações, você adquire conhecimento. É uma coisa que vem de fora para dentro. Agora, a sabedoria é de dentro para fora. Tanto que Platão chamava a sabedoria de maiêutica. Ou seja, é o parto do saber. Parto o quê? Vem de dentro para fora. Sabedoria vem de dentro para fora. E Sócrates dizia que só existe um bem, a sabedoria. E só existe um mal, a ignorância. Ou seja, o mal é a ignorância do bem. Ou seja, o mal está ali, mas existe o bem, você que não vê. Como na luz. Você acha que você está no escuro, num quarto, mas existe luz ali, você que não vê. Ali onde está o mal, existe o bem. Muitas vezes nós que não vemos. Porque não existe o mal em si. Isso seria uma negação do amor, da justiça, da bondade de Deus. Não pode haver o mal em si, o mal pelo mal. Todo mal tem que vir para um bem. Não existe injustiça. Se uma criatura fosse injustiçada, significa que ela passou por algo que ela não merecia passar. Que ela sofreu algo que ela não precisava sofrer. Se isso acontecesse com um de seus filhos, Deus deixaria de ser Deus. Então nós não podemos ser injustiçados. O homem frequentemente comete o mal, comete uma injustiça. Quando eu cometo uma injustiça, essa injustiça que eu cometi pode fazer alguém sofrer.
Mas essa pessoa que sofreu, ela não foi injustiçada. Eu posso cometer uma injustiça e essa minha injustiça fazer alguém sofrer, mas essa pessoa que sofreu a minha injustiça, ela não sofreu injustamente. Ela não foi vítima. Eu costumo dizer que não existe bala perdida. Por mais doloroso que seja, vítima de uma bala que não se sabe nem de onde veio, é doloroso, é triste, mas ela não foi injustiçada, porque Deus não permitiria isso. Todo mal tem que vir para o bem. Eu costumo dizer que não existe história que acabe mal. Não existe nada que não aconteça que não seja para o nosso bem. Então, o que nós estamos passando hoje, e o que nós já passamos na nossa vida inteira, e o que nós vamos passar ainda, é necessário para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. E nada, absolutamente nada, é injusto, porque nós não somos vítimas. Quando uma coisa de bom nos acontece, é porque a gente merecia. Quando uma coisa de ruim nos acontece, é porque a gente precisava. E para encerrar, eu gostaria de repetir uma frase de um grande filósofo, o personagem Candinho da novela das 6, na novela Eita Mundo Bom da TV Globo. E durante várias vezes na novela, ele repetiu uma frase que eu gostaria de encerrar com você repetindo a mesma frase. Ele dizia assim: tudo que acontece de ruim é para melhorar. Muito obrigado e pela paciência nos corações de todos, meus amigos. Um grande abraço.